Você está ligado no programa Cidadania da TV Senado. A aplicação do fator previdenciário, que tem provocado a redução de até 30% de algumas aposentadorias, tem sido motivo de grande polêmica nos meios técnicos e políticos. O programa Cidadania de hoje vai conversar com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre esse importante assunto, de modo a ter uma ideia sobre qual é a repercussão direta do fator previdenciário nos benefícios pagos pela Previdência Social e qual é também o futuro deste dispositivo. Senador, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. A satisfação é nossa para estar aqui na nossa TV Senado para debater um tema que, no meu entendimento, interessa a ampla maioria do povo brasileiro. Senador, vamos começar pelo princípio. O que é o fator previdenciário e por que o senhor acha que o governo foi induzido a adotar esse mecanismo há 12 anos atrás? Olha, essa lei foi criada ainda no governo anterior, antes do presidente Lula, mas não se justifica, no nosso governo, ter mantido o fator previdenciário até hoje. Como é que se deu a criação do fator? Porque nós, quando oposição, não aceitamos a questão da idade mínima para o trabalhador do regime geral da Previdência. O governo, na época, perde. E nós queríamos manter o tempo de contribuição. 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, se aposenta com o princípio da integralidade. O governo da época perdeu e daí fez essa engembração, esta lambança, que eu diria, que é o tal de fator previdenciário. Eu considero quase que um ato criminoso. E por quê? Qual foi o motivo? O assalariado brasileiro. Eles alegavam, na época, nós votamos contra, naturalmente, dizendo que a Previdência não resistiria sem esse instrumento que, na verdade, corta o salário do trabalhador. No caso da mulher, chega aí a mais de 50%. Ela perde em torno de 51%, 52%. O homem, conforme o caso, perde de 30% a 40%. Porque como eles queriam aprovar a idade mínima, e nós derrubamos na época, eles criaram esse cálculo matemático que insere ali idade mínima, tempo de contribuição e expectativa de vida. Com essa engenharia, na verdade, eles criaram esse redutor, que você faz o cálculo, depois aplica o redutor, que corta, eu diria, em média, pela metade o salário do trabalhador, só o mais pobre, só o do regime geral da Previdência. Porque aos parlamentares, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, onde o teto hoje é 27 mil, em janeiro deve dar mais do que 30, não se aplica o fator previdenciário. Por isso que eu duvido que há um homem de bem que ainda concorde com esse famigerado fator previdenciário. Agora, isso aí é, quer dizer, essa coisa que se alega que a Previdência ia quebrar. Então o governo, por exemplo, uma saída assim, única, né, na época vendido como uma saída única, criou o fator previdenciário, que era, na prática, o cálculo era como se tivesse sido aprovada aquela questão da idade mínima, não é isso? Exatamente. Só que o discurso de que a Previdência está falida... E não ia quebrar mesmo? É um discurso para inglês ver. Isso não tem o mínimo de fundamento. Só de renúncia fiscal, se pegar os últimos 7 anos, foi mais de 100 bilhões de reais. Como é que eu renuncio a uma arrecadação de mais de 100 bi e digo que o fator que economiza 1 bi por ano vai quebrar a Previdência? Não tem lógica, não tem sentido, né? Só a DRU, ela retira da Seguridade Social em torno de 45 bi por ano. E o fator diz que dá uma economia de 1 bi por ano. Não tem o mínimo de lógica. A Previdência no Brasil, ela é viável, é superavitária, principalmente o regime geral da Previdência. Se alguém que está ouvindo agora o programa e está assistindo o programa pela TV Senado, tiver dúvida, entra no CIAF, entra ali no correspondente ao Ministério da Previdência, você vai ver que o regime geral da Previdência tem dado, em média, um superávit de 14 bi. Olha, se dá um superávit de 14 bi e o gasto é 1 bi por ano, por que não derrubar o fator previdenciário? Teríamos ainda um superávit em torno de 13 bi. Mas há uma conta aqui, que eu estou olhando aqui com base em pesquisa feita pela imprensa, que o fator previdenciário no governo em 2010, cálculos do governo, deu uma economia de 7,5 bilhões e que este ano, 2011, daria uma economia de 9 bilhões e no período, em 1999, quando foi criado até 2010, teria dado uma economia de 31 bilhões de reais. Todo mundo joga com os números conforme o cenário e o seu interesse. Até pouco tempo atrás, diziam o seguinte, era dados oficiais, que deu uma economia de 10 bi
em 9 anos, mais ou menos, da aplicação do fator. De um momento para outro, não é mais 9 bi e virou 35 bi. Isso aí não tem cálculo matemático nenhum que comprove que esses números estão corretos. O dado que nós sempre trabalhamos eram dados oficiais, que daria uma economia de 1 bi. O que eles estão projetando é que se o fator caísse e poderia todo mundo entrar com o pedido da aposentadoria, poderia acontecer isso. Mas que não é assim. As pessoas não se aposentam todas no mesmo dia. Há um cálculo matemático e você tem que ter 35 anos de contribuição, homem, e 30 a mulher, para ter perspectiva de se aposentar. Então, esse cálculo de projeção, eu já vi projeções malucas. Diz que se o fator e o reajuste do aposentado fosse aprovado, ia dar um déficit de 100 bi na Previdência. Ao mesmo tempo que num jornal eu vi 100 bi, no outro eu vi 80, no outro eu vi 60, no outro eu vi 30 e no outro eu vi 20. Então todo mundo chuta. A grande verdade é que a Previdência mais cara do mundo é do Brasil. Sabia disso? Pode pegar qualquer país do mundo, pode pegar Venezuela, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Portugal, Chile. Vocês vão ver que o povo brasileiro, leia-se empregado, empregador, e as outras contribuições que estão lá na Constituição, e eu fui constituinte, tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, CONFINS, enfim, jogos lotéricos, isso, em média, dá o dobro da contribuição que os outros países, em média, fazem para a Previdência. Quando diz, a Previdência tal, o país está dando problema, viu? Também vamos ter no Brasil. Só que lá fora eles não cumpriram o dever de casa. Eles não contribuíram como o povo brasileiro contribuiu para a Previdência. Não vê que toda hora aparece aí, aqui no Congresso mesmo, renúncia fiscal. Renúncia fiscal de quem? Da Previdência. Quando fala, agora a tributação sobre o lucro vai diminuir, sobre o faturamento vai diminuir, ou sobre a folha de pagamento vai diminuir, como diminuiu agora, de 20% sobre a folha para 1,5% sobre o faturamento. 1,5% sobre o faturamento vai cobrir os 20% da folha? Não vai. Mas a nossa Previdência é tão viável, e por isso eu não sou contra desonerar em parte a folha, é tão viável que mesmo com todos esses benefícios que se dá para aqueles que deveriam estar contribuindo, leia-se principalmente o poder econômico, a Previdência continua superioritária.